O dog do Reddit. Primeiro relato. Minha vizinha Karen, que ama Halloween até demais, está incomodando o meu cachorro com sua decoração e barulhos. Eu tenho 22 anos e sou um homem. A vizinha do meu avô provavelmente está na casa dos seus 30 anos de idade. Estou ficando com ele em sua casa por um tempo determinado, por causa de uma situação particular com o meu colega de quarto. Quanto à residência do meu avô, a propriedade dele tem alguns acres de terra, e o terreno da vizinha é bem semelhante. Eles são basicamente separados por algumas árvores. Meu avô tem um cachorro, um pastor alemão que já é bem idoso. O cachorro ficou muito sensível a sons ultimamente, e é justamente aqui que está todo o problema. A nossa vizinha é uma mulher fanática por Halloween. Meu avô disse que ela coloca as decorações de Halloween no final de agosto, e depois demora um bom tempo para tirá-las. Mas o problema não são as decorações em si, mas sim a poluição sonora. Ela tem uma mistura estranha de sons que inclui um aglomerado de ruídos que parecem fogos de artifício e também disparos. E isso acontece de vez em quando. Não é o tempo todo, mas também não é tão raro. Dada a distância entre as casas, eu imagino que não deveríamos ouvir nada disso. Mesmo assim, ela roda isso das 5 da tarde até as 10 da noite, na maior parte do tempo. Lembrando que não há crianças pedindo doces na área também, para poder ser algo que justificaria ela manter tudo isso até agora. Ademais, as casas estão muito distantes e têm longas entradas privadas. Então tudo isso é basicamente só para ela mesma. Meu avô é um homem muito gentil e geralmente busca evitar conflitos, por isso não diz nada a respeito, mas me sinto muito mal pelo cachorro que está tendo que aguentar tudo isso. Ocorreu que depois de um certo dia com o cachorro sendo perturbado pelos barulhos, decidi ir até lá e me apresentar. Era a primeira vez que me encontrava com ela, então não queria reclamar imediatamente. Tentei criar alguma abordagem mais sutil, basicamente iniciando uma conversa comum. Ela foi extremamente falante no começo, fez muitas perguntas sobre mim, até tentou adivinhar minha etnia. Depois, ela começou a me dizer quais celebridades eu lembrava a ela. Eu não conhecia nenhuma delas. Depois disso, ela começou a falar sobre filmes de terror. Eu mal conseguia dizer algo, então tive que interrompê-la, já que vi que não estava conseguindo chegar a lugar algum. Fui um pouco mais direto e expliquei a ela sobre o cachorro, e comecei sugerindo educadamente que talvez ela pudesse considerar usar uma passagem sonora diferente, ou pelo menos, diminuir o volume. Assim que toquei no assunto, a atitude dela mudou completamente. Ela ficou visivelmente mais fria. Apesar disso, ela concordou em abaixar o som. Todavia, posso lhes assegurar que ela não abaixou. Então decidi voltar à casa dela ontem. Foi quando as coisas ficaram um tanto quanto estranhas. Ela atendeu a porta com uma fantasia completa de Halloween e ficou no personagem o tempo todo. Conversamos por pouco tempo. Então eu disse a ela que, se ela não ajustasse o som, eu teria que fazer uma queixa de barulho, pois aquilo realmente estava atrapalhando a gente, em especial o nosso cachorro idoso. Perguntei por que ela não havia abaixado o som como tinha dito que faria, sendo que era algo bem simples de se fazer. Em vez de responder, ela disse que eu parecia ter um fígado delicioso. Eu nem consigo descrever o quanto isso foi frustrante de ouvir. Fiquei ali parado, olhando para ela, descrente, ainda esperando que ela saísse do personagem. Em vez de levar a situação minimamente a sério, ela continuou com uma voz estranha e me disse para baixar a sobrancelha, e na sequência me perguntou, por que você está tão mal-humorado? Ou você é sempre assim mesmo? Ela ainda tentou lentamente tocar o meu rosto. Nesse ponto, eu já tinha tido o suficiente. Então, simplesmente me virei e fui embora. Enquanto eu me afastava, ela ainda estava no personagem. Ela disse algo, mas não consegui entender exatamente o que era. Quando cheguei em casa, fiz o que eu não gostaria, mas senti que era a única opção que me restava. Fiz uma queixa formal de barulho. A polícia veio até nossa residência, pegou o meu depoimento e foi falar com ela. Felizmente, desde então, sem mais poluição sonora na nossa residência, e espero que as coisas permaneçam assim, principalmente para o bem-estar do nosso cachorro. Então, finalmente um pouco de paz e silêncio novamente. Porém, justo hoje apareceu um pássaro já falecido bem na nossa porta da frente de casa. Não sei vocês, mas como isso nunca havia acontecido antes, eu só consigo imaginar uma única pessoa fazendo isso. Ou será que estou supondo demais? Comentários sobre o relato. Essa sua vizinha parece estar levando o espírito do Halloween a um nível bizarro, hein? Achei ela super estranha, especialmente com esse lance de fantasia e as falas esquisitas. Mas quanto ao pássaro falecido, pode ser coincidência, embora eu entenda você pensar o contrário. No seu lugar, eu ficaria de olho, e se continuar, talvez fosse uma boa conversar com a polícia de novo. Eu amo Halloween, mas essa vizinha já estava passando dos limites. Fazer barulho desse jeito, ainda mais com um cachorro idoso sofrendo por isso, é muita falta de consideração. E esse negócio dela ficar no personagem quando você foi falar com ela?
e falar que o seu fígado devia ser gostoso. Achei algo super perturbador. Quanto ao pássaro morto, eu não descartaria que foi ela não. Parece o tipo de coisa que alguém fanático por filmes de terror faria, apenas para te assustar. Que situação maluca. Sinceramente, essa vizinha parece meio desequilibrada. Mas não me espanta, já que tudo que o Op disse indica mesmo que ela é uma clássica Karen. Talvez não a pior delas, mas mesmo assim. Primeiro o barulho, depois o comportamento estranho, e agora um pássaro morto na sua porta. Eu ficaria de olho nela, pois não acredito em coincidências. Se for ela tentando te assustar, ainda mais depois da reclamação formal, isso já seria um outro nível de loucura. Eu fico imaginando quanto seu avô deve estar irritado com tudo isso, mas sem querer falar nada por ser um homem pacífico. E você fez certo em ir lá conversar, mas essa mulher parece viver num filme de terror próprio. E tem pessoas com as quais não há conversa. Sobre a situação do pássaro, é algo bem suspeito, mas pode ser só uma coincidência bizarra. De qualquer forma, eu tomaria cuidado, porque essa vizinha tem uma vibe muito estranha mesmo. Segundo relato. Estou prestes a arruinar a vida da minha melhor amiga, e não sinto remorso. Imagine ter nas mãos uma revelação chocante sobre sua melhor amiga, algo que poderia destruir não só a vida dela, mas também a vida do marido, que não desconfia de nada. Você guarda a verdade para proteger sua amiga ou arrisca perder tudo? Bom, minha futura ex-melhor amiga e eu somos amigas desde o ensino médio. Sabemos tudo uma da outra. Nossas famílias praticamente se tornaram uma só. E como eu disse, contamos tudo uma à outra. Recentemente, ela me contou que está tendo um caso há cerca de 4 meses com seu superior no novo emprego. Ela começou nesse trabalho há cerca de 1 ano. Ela não me contou por culpa, mas para se gabar sobre as férias dos sonhos que vai fazer com o amante, disfarçada como uma viagem de trabalho. Ela me pediu para encobrir tudo, caso o marido pergunte se estivemos em contato, porque ela planeja ficar incomunicável durante a semana, para que ele não descubra. Nós duas conhecemos o marido dela desde o ensino médio. Eles são namorados de escola, então estão juntos há quase 15 anos. O marido dela é uma das pessoas mais honestas, trabalhadoras e genuínas que eu conheço. Ele, claro, acreditou em tudo que ela disse sobre ficar até tarde no trabalho ou sobre a viagem de negócios, porque confia mais nela do que em si mesmo. Eu disse a ela que não a encobriria e que saísse da minha casa, porque eu nem conseguia olhar para ela naquele momento. Depois, contei tudo ao meu marido, e ele ficou tão chocado e enojado quanto eu. O marido dela é basicamente o melhor amigo do meu marido agora, então ele também tem muita lealdade a ele. Meu marido apontou algo que eu não tinha pensado: nossa câmera de segurança. Ela registrou tudo. Planejamos ir até o marido dela hoje à noite com as provas. Ele decidirá o que fazer com isso, mas ele merece saber. Além disso, levaremos isso ao emprego dela. Pelo que sei, qualquer tipo de fraternização é proibida no local de trabalho. Ela também foi promovida uma vez por esse mesmo superior, então isso pode ser visto como favoritismo. Nosso palpite é que ambos serão demitidos. Finalmente, vou enviar um trecho dela admitindo o caso para toda a família dela, incluindo a minha. Como nossas famílias estão muito interligadas, conseguirei facilmente contatar a maioria dos familiares dela. Não vou dar a ela a chance de distorcer isso contra mim ou contra o marido. Alguns podem achar isso severo, mas discordo totalmente do que ela está fazendo. Edit, para acrescentar, decidi seguir o conselho de alguns dos comentaristas e deixar para o marido dela a decisão de ir com tudo ou não. Como alguns de vocês apontaram, ele pode decidir ficar com ela, e expor tudo poderia arruinar a vida dele também. Outro motivo é que tornar isso público e fazê-la perder o emprego poderia afetar o desfecho do divórcio. Ainda planejamos contar tudo a ele, mas por enquanto, decidimos não seguir as outras opções. Vou avisar minha futura ex-amiga que, se ela tentar jogar isso contra mim ou meu marido, ou contar qualquer mentira, eu mudarei de ideia e exporei tudo. Não serei vista como a vilã em uma situação em que nem pedi para estar envolvida. Ela foi quem achou que seria uma boa ideia contar a sua amiga monogâmica, com valores tradicionais, que está traindo o marido. Agora, ela pode lidar com as consequências. Só para nomear as pessoas aqui. Alissa é a melhor amiga. Noah é o marido da melhor amiga. Decidi seguir o conselho de algumas pessoas e falar com Alissa antes de ir ao marido dela. Gravei a conversa e avisei que estava fazendo isso pela minha segurança. Ela ainda parecia muito indiferente a tudo. Disse a ela que estava preocupada por ela e até por Noah. Resumindo, ela disse que se sentia muito fraca e desequilibrada em seu casamento com Noah. Para dar contexto, Noah foi para uma escola técnica e ganha muito bem, enquanto Alissa, até sua promoção, ganhava pouco mais que o salário mínimo. Recentemente, ela começou a ler alguns fóruns com valores contrários aos tradicionais, e as mulheres nesses fóruns a atacaram por ganhar menos que o marido. Ela explicou que notou que o superior estava tentando flertar com ela, e as amigas da internet disseram para ela aproveitar e usá-lo para subir na carreira. Ela, claro, o fez, mas admitiu que também se envolveu emocionalmente com ele.
No fim das contas, ela admitiu que não se arrepende do caso, porque isso ajudou na carreira dela e ela encontrou o amor. Eu disse a ela que tinha a opção de contar a verdade a Noah antes de mim. Mas, se não fizesse, eu faria. Falei que iria à casa dela hoje à noite com o vídeo dela admitindo o caso, para que ela não pudesse virar o jogo. Ela então, indiferente, disse ok e desligou o telefone. Não sei o que está acontecendo. Não consigo saber se ela está em algum tipo de surto ou se está simplesmente desconectada do casamento e não se importa com o que vai acontecer. Meu marido e eu ainda planejamos ir à casa de Noah hoje à noite, mas estou curiosa para ver o que ela vai dizer para ele, se é que vai dizer algo. Vamos ver o que a comunidade comenta sobre isso. A pessoa que postou sobre os direitos legais e o consentimento para enviar as provas em vídeo para o local de trabalho de Alyssa respondeu: não, acho que estaremos bem legalmente se algum dia acabarmos compartilhando. Decidimos não fazer isso por enquanto. Ela sabia que tínhamos câmeras em casa. Temos uma campainha com câmera bem óbvia, além de câmeras externas. As câmeras internas também são bem visíveis. Além disso, onde moramos, você tem o direito de gravar em sua propriedade sem consentimento, então não haveria como ela retaliar contra nós. Isso é o que mais me deixou irritada. Ela é uma nova contratada, basicamente sem experiência na área, e conseguiu uma promoção pelo clichê de dormir com o chefe. Ela sempre foi a pessoa que procura brechas ou formas mais fáceis de fazer as coisas, mas isso é um novo nível. Espero, pelo menos, que o supervisor seja demitido. Alguém assim não deveria estar em uma posição de poder, porque claramente não sabe lidar com isso. Pensei em talvez fazer uma denúncia anônima à empresa sobre ele especificamente, mas não quero que isso acabe recaindo sobre minha ex-amiga. Por enquanto, estamos decididos a contar ao marido dela sobre as provas em vídeo e depois, se necessário, partir para algo mais drástico. A única razão pela qual sou contra isso agora é por causa de alguns comentários perspicazes. Ele é um homem muito bom e pode perdoá-la e decidir se reconciliar. Embora eu não concorde com isso, é a decisão dele, e eu não quero arruinar sua vida deixando todos saberem que ele ficou com uma traidora. Alguém também mencionou que afetar o emprego dela poderia influenciar o desfecho de um possível divórcio, e eu não quero que nada jogue contra ele. Concordo plenamente, e meu marido e eu decidimos não agir drasticamente porque, no final das contas, Noah será o único prejudicado. A decisão será inteiramente dele, a menos que ela tente espalhar boatos ou mentiras sobre mim, meu marido ou o próprio Noah. Planejo dizer a ele que, se ela tentar distorcer a situação, vou enviar um trecho do vídeo para qualquer pessoa a quem ela contar mentiras, e deixar isso se espalhar. Um dos comentários diz: concordo. Além disso, esteja preparada para o marido dela ficar com a esposa e cortar vocês da vida deles. Casamentos são complicados, e às vezes as coisas não acontecem como você imagina. Você deve contar a ele 100%, mas o que ele fará com essa informação cabe a ele. E lembre-se, isso não vai apenas destruir a vida da sua ex-amiga, mas também a vida do marido dela. A decisão é dele. Se ele quer ou não agir drasticamente. Quanto ao que foi dito, honestamente, eu não ficaria surpresa se ele decidisse ficar com ela. Ele é um homem muito perdoador e talvez esteja disposto a tentar, por mais difícil que seja. Nós nos vemos perdendo o contato com os dois, a menos que haja um divórcio, porque, por mais que gostaríamos de continuar amigos e apoiar o marido, se a ex-amiga estiver envolvida, não podemos apoiar isso. Primeira atualização. Peço desculpas por não ter tempo ontem à noite. Estávamos obviamente ocupados com as pessoas envolvidas, ex-melhor amiga, Alyssa. Marido da ex-amiga, Noah. Segui o conselho de muitas pessoas e decidi não agir drasticamente. A decisão deve ser deixada para a parte prejudicada, e essa pessoa é Noah. Também decidi contatar a Alyssa antes de contar a Noah. Decidi dar a ela a chance de confessar a Noah por conta própria depois que conversei com ela. Eu realmente estava pensando em contatar os pais dela e procurar ajuda médica porque ela estava tão despreocupada e sem remorso sobre o caso. Então pensei que ela estivesse tendo algum tipo de colapso mental. Alyssa sempre foi o tipo de pessoa que encontra brechas ou atalhos, mas trair o cônjuge de quase 2 décadas por ganho financeiro não é normal. Se você não viu minha pequena atualização, o motivo pelo qual ela começou o caso foi para conseguir uma promoção no trabalho. Isso evoluiu para um caso emocional. Eventualmente, ela admitiu que suas novas amigas de alguns fóruns feministas e grupos do Facebook disseram que ela não era tão valiosa quanto deveria, por ganhar significativamente menos que o cônjuge. Algo que descobri que a incomodava mais do que ela havia contado para as pessoas. Elas também disseram que usar um homem não era traição, contanto que não houvesse envolvimento emocional. Ela estava apenas sendo uma garota do chefe. Ela admitiu que não conseguia separar os sentimentos do aspecto íntimo e começou a sair regularmente e a fazer viagens. Eventualmente, eles começaram a se chamar de namorado e namorada. O parceiro dela sabia que ela era casada, mas foi informado de que eles estavam à beira da separação. Meu marido e eu chegamos na casa de Noah e Alyssa com algumas bebidas e jantar, e quando chegamos lá, Noah já tinha acabado com uma garrafa de vinho. Surpreendentemente, Alyssa confessou a Noah sobre o caso. Ele nos contou que ela não demonstrou nenhum arrependimento.
Ela o sentou e disse que não estava indo em uma viagem de negócios naquela semana. Estava indo de férias com o namorado. Noah, sendo a pessoa leal e sem noção que é, ficou animado e perguntou se eles iriam para a Itália, como haviam planejado. Ela ficou apenas olhando para ele e repetiu, com o meu namorado. Demorou alguns minutos, mas então caiu a ficha. Noah nos contou que não foi bonito depois disso, e disse que, constrangido, caiu de joelhos e implorou para que ela consertasse tudo. Ela gritou por um tempo, mas depois simplesmente o ignorou novamente. Ela já estava com as malas prontas e foi embora, deixando-o lá, chorando. Ela desligou sua localização, na qual tanto Noah quanto eu fazíamos parte de sua família no aplicativo, e não temos ideia de onde ela foi. Assumimos que ela foi para a casa do parceiro, porque se tivesse ido para casa com 2 malas, a mãe dela teria contatado Noah imediatamente, já que o vê como um filho. Nós nos sentamos com Noah e dissemos que temos provas em vídeo e áudio de Alicia expondo e explicando o caso, e que enviaríamos para ele caso precisasse. Expliquei a ele que, em um momento de fúria cega, eu estava planejando destruir tudo, contando para todos. Mas depois que me acalmei e olhei a situação racionalmente, percebi que isso não era o certo a fazer. A única pessoa que sairia prejudicada seria ele, porque Alicia obviamente não se importa mais. Como eu suspeitava, a ideia de reconciliação ainda está na cabeça dele, mas ele não vê isso acontecendo. Para que haja reconciliação, ambas as partes precisam admitir a culpa e querer reconciliar, o que claramente ela não quer. Conseguimos colocá-lo em contato com um amigo do meu marido, que concordou em ajudá-lo gratuitamente até que o divórcio seja resolvido. Dá para perceber que ele ainda está hesitante em avançar com o divórcio, mas sabe que também não pode forçar Alicia a ficar. Como muitos comentários sugeriram, agora é hora de sairmos de cena. Continuaremos a apoiar Noah, mas essa não é nossa situação para resolver, é dele. Se houver alguma atualização futura, claro, vou perguntar ao Noah primeiro, mas vocês serão os segundos a saber. Obrigada por serem tão solidários e prestativos. Isso me fez perceber que como Noah lida com sua vida e seu casamento é responsabilidade dele, não minha. Edit, irei esclarecer algumas das perguntas do post anterior, que eu não respondi na atualização. Primeira pergunta, o que a Alicia fez para você que fez você querer destruir tudo? Honestamente, nada em particular. Como disse, nos últimos anos, nossa amizade tem sido, no melhor dos casos, por conveniência. Basicamente somos amigas porque nos conhecemos bem e temos pelo menos uma amiga em comum. Segunda pergunta, Alicia sempre teve qualidades com as quais eu não concordo, mas quem não tem? Acho que foi toda a situação que fez meu sangue ferver. Especialmente porque Alicia sempre teve nojo de traidores. Ela era o tipo de pessoa que cortava dezenas de pessoas de sua vida se isso significasse não apoiar a infidelidade de alguém. Então, vê-la fazer uma mudança completa de postura, sem sequer sentir culpa por isso, realmente me irrita. Esse é parte do motivo pelo qual acho que ela está tendo algum tipo de colapso mental. Não apenas é hipócrita, mas também extremamente fora do caráter dela, até mesmo para ela. Terceira e última pergunta, você está apaixonada por Noah? É claro que não. Respeitar alguém e tentar retratá-lo como uma pessoa genuína e boa não significa automaticamente que você quer dormir com essa pessoa. Nossa relação sempre foi puramente platônica durante todo o tempo que o conheço, porque ele amava Alicia, e eu amava a felicidade deles. Eu amo meu marido e sempre vi Noah como um irmão. Use a lógica, gente. Segunda atualização. Bem, eu não esperava voltar tão cedo, mas a última semana foi basicamente uma corrida rápida de eventos terríveis. Esta provavelmente será minha última atualização, então sinta-se à vontade para considerar isso como a conclusão dos eventos. Tudo de ruim que poderia ter acontecido, aconteceu. Os últimos 2 dias especificamente foram absolutamente horríveis. Desculpe se isso está tudo confuso, ainda estou toda confuso. Então, não sei se foi no dia em que ela foi embora, ou no dia seguinte, mas Alicia e o seu amante saíram de férias. O único motivo pelo qual eu sei disso é porque ela postou fotos dela e de seu amante em todas as redes sociais. Ela não teve vergonha nenhuma. Estava bem claro que mesmo que ela não fosse divorciada, esse era seu novo namorado. O que, claro, deixou a sua família ciente sobre os seus problemas. O telefone de Noah estava explodindo com desculpas, acusações, tudo o que você pode imaginar. Noah, sendo o bajulador que ele é, e que sempre teve dificuldade para se impor perante ela, decidiu contar à família dela que eles estavam em um intervalo mútuo, em vez de contar a todos que ela traiu e que ela estava com um amante. A mãe de Alicia, felizmente, não acreditou nele e veio até mim. Eu não me contive, disse a ela que sua filha estava traindo Noah há meses, e que ela recentemente se gabou para mim sobre ter o seu amante Sugar Daddy, e essa era a única razão pela qual ela se abriu com Noah e confessou o que fez. A mãe de Alicia então jogou uma bomba em mim que nem eu sabia, Alicia é uma trapaceira em série. A mãe dela disse que no ensino médio, Alicia levava os meninos para casa sob o pretexto de projetos escolares ou coisas relacionadas a esportes, mas ela pegou Alicia beijando 2 meninos diferentes. Tenha em mente que ela estava namorando Noah todo esse tempo. Ela disse que não pensou muito sobre isso, e apenas atribuiu isso a ser uma adolescente louca e hormonal.
Ela também disse que nunca esperou que ela se casasse com seu namorado do ensino médio, e quando eles se casaram, ela imaginou que Alyssa tinha parado de fazer todas essas coisas. Nem ela nem eu temos ideia se ela fez algo assim desde o ensino médio até o presente, mas não estou interessado em investigar mais a fundo. Isso só explica porque Alyssa ficou tão indiferente sobre traição, porque aparentemente ela sempre fez isso. Eu estou supondo que suas amigas piranhudas despertaram algo dentro dela, e ela se lembrou de quão fácil e indiferentemente ela trairia, e isso a inspirou a fazer isso de novo? Eu não sei. Vou ser honesta, eu meio que gritei com a mãe dela, algo de que não me orgulho. Como eu disse em posts anteriores, a mãe de Alyssa é basicamente minha mãe, então formalidades e tudo mais não são algo em que penso quando falo com ela. Então eu surtei e disse a ela que ela armou para Noah esse tipo de vida, quando ele poderia ter encontrado alguém 10 vezes melhor. Ela aceitou como uma campeã e me deixou desabafar até que eu me acalmasse novamente. Eu me desculpei por gritar, mas calmamente disse que você e eu sabemos que Noah merecia algo melhor. Você deveria ter dito algo antes que ele se casasse com ela. Ela concordou, mas disse que agora é tarde demais para focar nisso, e que o verdadeiro problema no momento era apoiar Noah. Eu disse a ela que se ela quisesse apoiar Noah, ela poderia ter dito a ele que sua noiva era uma traidora há 10 anos e pronto. Eu já falei com ela, estamos bem, mas eu estava muito brava com ela no momento. A próxima coisa que aconteceu foi que as fotos chegaram até um colega, e ambos estavam desempregados antes mesmo de suas férias acabarem. Como eu presumi, o local de trabalho deles ficou extremamente chateado e considerou Alyssa recebendo favoritismo na promoção, e ambos foram demitidos. Noah me disse que havia pelo menos 3 reclamações no RH sobre eles, então foi óbvio. Claro, o lindo relacionamento de Alyssa e seu amante azedou assim que ele soube que foi demitido de seu emprego de 5 dígitos por causa dela. Ele ficou tão irritado que até cancelou a passagem de avião de Alyssa para casa por despeito e planejou deixá-la presa lá. É aqui que todos vocês ficarão desapontados, e eu também, mas Noah a perdoou imediatamente, comprou uma passagem para ela e a mudou de volta. Ela disse a ele que foi apenas um grande erro, e ver como seu amante a tratou a fez perceber o que ela poderia ter perdido. Obviamente é tudo besteira para mim e meu marido, mas vocês já sabem que Noah engoliu essa merda. Ele nos disse que está pedindo para ela ir para a terapia de casal, mas é claro que não é um ultimato, então basicamente ela só aprontou diversas vezes com ele e ficará sem sentir as devidas consequências. Nós dissemos a Noah anteriormente, e o lembramos, que se ele decidisse levar a Alyssa de volta, nós estaríamos, no mínimo, reduzindo consideravelmente o nosso contato com ele. Nós mantivemos nossa palavra, e bloqueamos Alyssa completamente, e desbloqueamos Noah, mas não planejamos nos envolver em conversas fiadas para convites para coisas. Nós nos recusamos a ser como ele e apenas agir como se isso nunca tivesse acontecido, porque isso não é normal. Ele entendeu, mas nos disse que ele tem que manter os votos que fez para sua esposa, o que nós dois entendemos até certo ponto, e desejamos-lhe tudo de bom, apesar de que nunca aceitaremos. Então sim, Alyssa conseguiu dormir com outro homem, tirar umas férias legais, perder o emprego e ainda ganhar uma cama e um marido para voltar para casa. Tudo está bem quando acaba bem? Não sei como me sentir sobre isso. Tipo, se eles querem viver sua vida de casamento desfeito e ferrado, essa é a escolha deles. Eu nem estou mais brava, só esgotada. Estou quase feliz que acabou agora, porque não sei se conseguiria lidar com isso por meses a fio. Acho que no fundo eu sabia que isso ia acontecer eventualmente, é só quem Noah é, mas tudo isso parece tão idiota quanto poderia ser. Não sei, talvez eu esteja apenas divagando neste momento. Por fim, estou feliz que decidimos dar um passo para trás, porque honestamente, ambos têm problemas psicológicos muito claros que precisam ser abordados com um profissional, mas nenhum deles jamais fará isso. Eu preferiria me livrar de pessoas assim. Desculpe se estou sendo direta ou má, mas no final do dia, ambos têm problemas com os quais não me inscrevi para lidar. Não preciso desse tipo de estresse enquanto meu marido e eu estamos tentando ter filhos. Então, sim, acho que é isso. Comentários sobre o relato. É realmente difícil quando alguém que você conhece há tanto tempo sai completamente dos trilhos assim. A Op demonstrou ser uma verdadeira amiga ao se preocupar e querer cuidar de Noah. Pela que ele não viu isso como devia. Ainda, fica claro que a ex-amiga nunca deu muito valor a nenhum relacionamento em sua vida. Isso faz você questionar o quanto essa amizade realmente foi genuína durante todo esse tempo. Certamente quase nunca teve nada de verdadeira por parte de Alyssa, assim como a relação matrimonial dela. Dar a ela a chance de confessar foi um movimento corajoso, e está claro que você tentou lidar com isso da maneira mais empática possível. Mas é preocupante ouvir o quão indiferente ela parecia durante a conversa de vocês. Eu não acredito que ela teve qualquer tipo de surto em qualquer momento. Ela apenas era uma mulher fria e utilitarista mesmo. Sinto ainda um misto de sentimentos, de tristeza e raiva, ao ver quantas pessoas são fracas ao ponto de serem totalmente usadas por pessoas assim. Eu sinto por Noah. Ele sempre será um otário por ela e ela sempre vai se safar de qualquer coisa. Sem consequências para nada. Achei inacreditável que mesmo diante de tudo, nenhum ultimato ele foi capaz de dar.
Muito fraco mesmo. Talvez um dia ele a pegue com um cara na cama e assim ele saia dessa. Você fez a coisa certa do jeito que lidou com isso e se distanciou agora. Mas só lhe diria para não virar totalmente as costas para Noah. Ele certamente vai precisar de pessoas amigas em sua vida para ajudá-lo, eventualmente. Eu não sinto nenhuma simpatia por Noah. Ele precisa encontrar suas bolas de onde quer que elas tenha escondido, porque ela vai traí-lo de novo, e ele sempre vai estupidamente aceitá-la de volta. A OP está completamente justificada em ficar longe dessa confusão. Se ele escolheu desgraçar a sua própria vida, você não deve perder mais o seu tempo com ele. Ele arcará pelas escolhas dele. E quem sabe ela também, algum dia. Se afaste dessa traidora mau caráter, bem como desse fracassado, e foque em ter uma vida boa e feliz com sua família. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.